Limpe isso agora. É só para isso que você serve. A madrasta Cláudia adorava humilhar a enteada na frente da elite da cidade. Ela se sentia a rainha daquela mansão. Mas havia um pequeno detalhe que Cláudia desconhecia. O chão que a menina estava limpando, as paredes de ouro e até o vinho que a madrasta bebia. Tudo aquilo já tinha dono. E não era a Cláudia. Para entender como a gata borralheira virou o pesadelo da própria madrasta, precisamos voltar 3 anos no tempo. Mas antes disso, me conta aqui nos comentários de que cidade você está falando e se inscreve no canal. Isso vai me ajudar a continuar trazendo histórias incríveis para vocês. Agora vamos lá. 3 anos antes, Helena tinha apenas 15 anos quando seu pai, Eduardo Mendes, anunciou que iria se casar novamente. A mãe de Helena havia falecido 2 anos antes, vítima de um câncer fulminante que devastou a família. Eduardo estava sozinho, vulnerável, perdido em sua própria dor, e foi exatamente nesse momento de fragilidade que Cláudia Tavares surgiu como um anjo salvador. Bonita, elegante, sempre dizendo as palavras certas na hora certa, ela parecia a resposta perfeita para o vazio que consumia o empresário bem-sucedido. Helena tentou alertar o pai sobre a rapidez daquele relacionamento, sobre como tudo parecia acontecer rápido demais, como se seguisse um roteiro ensaiado. Mas Eduardo estava cego de paixão, surdo para qualquer questionamento. Você vai ver, minha filha. Cláudia vai cuidar bem de nós. Ela trouxe luz de volta para esta casa, dizia ele, sem perceber o brilho calculista nos olhos da noiva sempre que olhava para os quadros caros nas paredes ou para as joias que ainda pertenciam à falecida esposa. O casamento foi suntuoso, realizado na própria mansão da família Mendes, um palacete de 3 andares no bairro mais nobre da cidade. Cláudia insistiu em convidar metade da elite local, exibindo sua nova posição social como o pavão exibe suas penas coloridas. Foram mais de 200 convidados, champanhe francês, orquestra ao vivo, flores importadas. Naquela noite, enquanto todos brindavam ao casal e celebravam o recomeço de Eduardo, Helena permaneceu sentada em um canto do salão, observando tudo com um aperto no peito. Foi quando notou algo que a deixou gelada. Cláudia circulava pela festa olhando para cada cômodo, cada objeto, cada quadro, cada peça de decoração como quem faz um inventário detalhado. Como quem já era dona de tudo e estava apenas conferindo seus novos bens. O sorriso da noiva era perfeito, mas seus olhos traíam uma frieza que apenas Helena parecia capaz de enxergar. A adolescente sentia um calafrio percorrer sua espinha. Algo estava muito errado ali, mas ela ainda não sabia o que. Naquela noite, mal conseguiu dormir, revirando-se na cama enquanto ouvia os risos da festa que se estendia madrugada adentro. Quando finalmente pegou no sono, teve pesadelos com sua mãe tentando avisá-la sobre algo, mas sem conseguir falar. No dia seguinte, acordou com a sensação de que sua vida estava prestes a mudar completamente. E não estava errada. Os primeiros meses após o casamento foram de lua de mel. Cláudia se comportava como uma esposa perfeita diante de Eduardo, sempre atenciosa, sempre sorridente, sempre com a palavra de apoio certa. Preparava os pratos favoritos do marido, ouvia suas histórias sobre negócios com interesse genuíno, massageava seus ombros após dias difíceis no escritório. Eduardo estava radiante, completamente convencido de que havia encontrado sua alma gêmea após a tragédia. Mas com Helena, a história era completamente diferente. Havia uma frieza velada nas interações, um olhar de avaliação constante, como se a enteada fosse um problema a ser resolvido, um obstáculo no caminho. Comentários sutilmente maldosos eram lançados quando Eduardo não estava por perto. Sua mãe não te ensinou a arrumar seu quarto direito. Com essa roupa você vai sair? Que interessante sua escolha. Seu pai trabalha tanto, é uma pena que você não o valorize mais. Tudo mudou drasticamente quando Eduardo precisou viajar para o exterior para tratar de negócios urgentes da empresa da família. Seria uma viagem longa, de 3 meses, visitando fornecedores, parceiros comerciais na Ásia e Europa. Na primeira semana de ausência do pai, Cláudia finalmente tirou a máscara que usava com tanta habilidade. Helena nunca esqueceria aquele momento. Estava tomando café da manhã quando Cláudia entrou na cozinha, ainda de roupão, mas com uma expressão completamente diferente da habitual. Vamos estabelecer algumas regras aqui, querida, disse ela, com um sorriso cruel que não chegava aos olhos frios. Seu pai não está mais aqui para te proteger.
E está em minha casa agora. Minha casa, minhas regras. Helena foi proibida de usar a sala de estar, de receber visitas de amigos, de jantar no horário que quisesse, de assistir televisão na sala principal. Lentamente, sistematicamente, a adolescente foi sendo empurrada para um canto da própria casa, confinada ao seu quarto e aos espaços de serviço. Cláudia começou a dar ordens como se Helena fosse uma empregada. Arrume meu quarto antes das 10. Lave essas taças de cristal. E cuidado para não quebrar, são caríssimas. Prepare meu banho com a temperatura exata que eu gosto. Passe minhas roupas. E sempre com aquele tom de superioridade venenosa que queimava mais que qualquer insulto direto. Quando Helena tentava questionar, Cláudia simplesmente sorria. Quer que eu conte para seu pai como você tem sido ingrata e rebelde? Como tenho tentado de tudo e você só me desrespeita? Será que ele vai acreditar em você ou em mim, a esposa dedicada que cuida de tudo enquanto ele trabalha? Helena se viu presa em uma armadilha perfeita. Com Eduardo ainda viajando pelo mundo, completamente alheio ao inferno que sua filha estava vivendo, Cláudia transformou a mansão dos Mendes em seu palco pessoal, em seu reino particular onde ela era a rainha absoluta e inquestionável. Começou a dar festas elaboradas, reunindo a alta sociedade local, as esposas dos empresários mais influentes, as socialites que ditavam tendências na cidade. Eram almoços temáticos, chás da tarde requintados, jantares com degustação de vinhos importados. Ela se apresentava como a grande anfitriã, a nova rainha daquele território social, a mulher que havia conquistado Eduardo Mendes e agora comandava um dos patrimônios mais significativos da região. E em todas essas festas, Helena era forçada a servir os convidados, vestida de forma simples, quase como um uniforme de empregada, enquanto as outras mulheres usavam suas melhores roupas de grife. Mais champanhe aqui, menina, gritava Cláudia do outro lado do salão, rindo alto com suas novas amigas, fazendo questão de chamar a atenção para a situação humilhante da enteada. Essa é minha enteada Helena. Estou tentando ensinar a ela o valor do trabalho. Sabe como é? Essas crianças ricas crescem sem noção de responsabilidade. As convidadas olhavam para Helena com uma mistura de pena e desprezo. Algumas até comentavam entre si sobre como a menina havia caído em desgraça. As humilhações eram constantes, criativas e calculadas. Cláudia nunca chegava ao ponto de deixar marcas físicas. Era esperta e experiente demais para isso. Sabia exatamente até onde podia ir sem levantar suspeitas reais. Mas as cicatrizes emocionais se acumulavam dia após dia na alma de Helena. Cada insulto, cada ordem áspera, cada risada debochada na frente de estranhos. Helena ligava para o pai sempre que podia, mas Cláudia sempre estava por perto, controlando cada palavra da conversa, fazendo sinais ameaçadores, lembrando-a das consequências de contar a verdade. Está tudo ótimo aqui, pai. A Cláudia está cuidando bem de tudo. Pode ficar tranquilo, se concentrar nos negócios. Helena era forçada a dizer, engolindo as lágrimas, enquanto a madrasta sorria vitoriosa ao fundo, gesticulando aprovação com a cabeça. Eduardo, imerso em reuniões importantes e problemas empresariais complexos do outro lado do mundo, acreditava piamente que tinha tomado a decisão certa ao se casar novamente, que sua filha finalmente estava aceitando Cláudia, que tudo estava perfeito em casa. Viu como você estava errada sobre ela. Helena, Cláudia é maravilhosa, dizia ele nas ligações, sem fazer ideia da verdade. Uma noite, após uma festa particularmente humilhante onde foi obrigada a limpar vinho tinto caríssimo derramado propositalmente aos pés dos convidados enquanto todos riam, Helena chegou ao seu limite. Enquanto esfregava o chão de mármore com as mãos tremendo de raiva e humilhação, algo dentro dela se rompeu. Não era mais medo que sentia, mas uma determinação fria e calculada. Ela precisava entender melhor quem realmente era Cláudia, precisava de informações, de munição, de algo que pudesse usar para se defender ou pelo menos entender o jogo que estava sendo jogado. Esperou pacientemente a madrasta dormir, ouvindo seus passos pelo corredor, a porta do quarto se fechando, e então esperou mais uma hora inteira para ter certeza. Desceu as escadas na ponta dos pés, cada degrau rangendo suavemente na mansão silenciosa, e foi até o escritório que antes pertencia ao seu pai. Cláudia havia tomado posse total do espaço, redecorando tudo ao seu gosto excessivamente luxuoso, mas Helena ainda conhecia cada gaveta,
Cada esconderijo secreto, cada particularidade daquela sala onde passara tantas tardes fazendo lição de casa enquanto o pai trabalhava. Começou a procurar meticulosamente, abrindo gavetas, examinando documentos. Foi quando encontrou uma pasta de couro escondida atrás de livros falsos na estanteria, uma pasta que claramente não estava ali antes. Dentro dela, documentos que revelaram a verdadeira natureza de Cláudia e fizeram o sangue de Helena gelar nas veias. Certidões de casamento anteriores, recortes de jornal cuidadosamente guardados, relatórios de investigação particular. Cláudia já havia sido casada 3 vezes antes de Eduardo. 3 homens ricos, todos significativamente mais velhos que ela, todos com fortunas consideráveis. Marcos Tavares, empresário do ramo imobiliário, morreu de ataque cardíaco súbito aos 52 anos, apenas 18 meses após o casamento. Roberto Fonseca, dono de uma rede de concessionárias, faleceu em um acidente de carro suspeito 2 anos após as núpcias. E Alberto Quintana, investidor do mercado financeiro, simplesmente desapareceu durante uma viagem de negócios, nunca mais foi encontrado, declarado morto depois de 5 anos. Em todos os casos, Cláudia havia herdado fortunas substanciais, milhões de reais que ela gastava rapidamente antes de partir para a próxima vítima. O padrão era assustadoramente claro. Ela seduzia homens mais velhos, viúvos ou divorciados, vulneráveis emocionalmente, casava-se rapidamente e em poucos anos estava livre e rica novamente. O sangue de Helena gelou quando percebeu que seu pai era apenas o próximo nome dessa lista macabra. As mãos de Helena tremiam tanto que ela quase deixou os documentos caírem quando continuou lendo a pasta. Mas havia mais, muito mais. Entre os papéis sobre o passado sombrio de Cláudia, encontrou documentos legais que mudaram completamente sua compreensão da situação. Eram papéis com o timbre do escritório de advocacia mais renomado da cidade, documentos notariais, contratos elaborados. E revelavam algo absolutamente chocante que Cláudia desconhecia completamente. Antes de se casar, meses antes mesmo de anunciar o noivado, Eduardo havia colocado todo o seu patrimônio em um traste revogável em nome de Helena. A mansão onde viviam, as 3 empresas da família, as contas bancárias corporativas e pessoais, os investimentos em bolsa, as propriedades no litoral, os apartamentos para aluguel, os carros importados, absolutamente tudo estava legalmente protegido e sob o nome da filha. Eduardo havia se casado com Cláudia em regime de separação total de bens, algo que ela claramente não havia entendido as implicações completas, provavelmente imaginando que, sendo a esposa, teria acesso ao direito sobre o patrimônio. Mas havia mais. Ele havia deixado instruções jurídicas claríssimas de que, caso algo acontecesse com ele, por qualquer motivo, natural ou não, Helena se tornaria a única herdeira e proprietária de tudo ao completar 18 anos. Até lá, apenas 7 meses no futuro, tudo seria administrado por um conselho de 3 curadores independentes, advogados e contadores sem qualquer ligação com a família, impossíveis de serem manipulados ou comprados. Cláudia não tinha direito legal sobre absolutamente nada. Ela estava vivendo em uma casa que não lhe pertencia, gastando dinheiro de contas que não eram suas, exibindo-se como dona de um patrimônio que jamais seria seu. No fundo da pasta, havia também uma carta pessoal endereçada à própria Helena, num envelope lacrado com cera vermelha, com instruções claras escritas na caligrafia conhecida do pai. Para minha filha Helena, abrir apenas em caso de emergência ou quando completar 18 anos. Com mãos trêmulas e coração disparado, Helena quebrou o lacre e abriu a carta. As palavras do pai saltaram do papel e ela teve que sentar na poltrona do escritório para não cair. Minha querida e corajosa filha, se você está lendo isto antes do tempo previsto, é porque algo saiu muito errado com o meu plano. Primeiro, quero que saiba que eu te amo mais que tudo neste mundo e que tudo que fiz foi para te proteger. Eu não sou o tolo apaixonado que fingi ser diante de Cláudia. Investiguei esta mulher a fundo. Contratei os melhores detetives particulares do país. Sei absolutamente tudo sobre seu passado criminoso, sobre os 3 maridos anteriores, sobre as mortes suspeitas, sobre como ela opera. Mas saber não é o mesmo que provar em tribunal, minha filha. Preciso de provas concretas, irrefutáveis, de suas verdadeiras intenções para proteger não apenas você, mas também outras possíveis vítimas futuras. A carta continuava com revelações que deixaram Helena simultaneamente chocada e emocionada.
Perdoe-me por fazê-la passar por isso, por permitir que ela a trate mal, por não intervir imediatamente. Cada fibra do meu ser como pai quer protegê-la dessas humilhações, mas precisamos de evidências sólidas que um tribunal não possa ignorar. Instalei câmeras secretas em toda a casa, microfones ocultos nos principais cômodos. Tudo está sendo gravado e armazenado em servidores seguros que apenas você e meus advogados têm acesso. Cada insulto, cada humilhação, cada momento de crueldade de Cláudia está documentado. Você é mais forte do que imagina, Helena. Vi como você se manteve firme após perdermos sua mãe, como amadureceu além dos seus anos. Confio em você para aguentar mais alguns meses enquanto Cláudia se revela completamente. Ela é cuidadosa, mas a arrogância sempre vence no final. Quanto mais confortável ela se sentir, mais irá se expor. Eduardo explicava cada detalhe meticulosamente. As câmeras estavam disfarçadas em relógios, em molduras de quadros, em detectores de fumaça. Os microfones embutidos em livros falsos nas estantes. Ele havia preparado tudo nos 2 meses entre o noivado e o casamento, contratando uma equipe especializada que trabalhou durante suas viagens de negócios. Dentro do cofre, que só você conhece a combinação, há um tablet que mostra todas as câmeras ao vivo e acessa todos os arquivos gravados. Use-o para se manter informada e segura. Se em algum momento você sentir que está em perigo físico real, não hesite. Vá imediatamente para a casa dos Alvarez. Nossos vizinhos se conhecemos há anos. Eles sabem de tudo e têm ordens para te proteger e acionar meus advogados. Mas acredito que Cláudia é inteligente demais para usar violência direta. Ela prefere o veneno lento da humilhação e do controle psicológico, depois partirá para métodos que pareçam acidentes. Helena mal podia acreditar no que estava lendo. Seu pai não era a vítima ingênua que ela imaginava. Ele era um estrategista brilhante que estava usando a si mesmo como isca em uma armadilha elaborada. Há também uma equipe de detetives me seguindo em todas as minhas viagens, disfarçados como membros da minha equipe de negócios. Se Cláudia tentar algo contra mim, eles intervirão imediatamente. Estou tão protegido quanto possível, mas ela é criativa e paciente. O importante é que quando completar 18 anos, em poucos meses, tudo será sob o direito legal incontestável. Nesse momento, com todas as evidências que teremos coletado, meus advogados acionarão as autoridades e Cláudia finalmente pagará por todos os seus crimes, passados e presentes. Aguente firme, minha filha. A justiça está chegando. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Helena, mas agora ela tinha um propósito claro e sabia que não estava sozinha. Toda noite, no silêncio do seu quarto, ela acessava o tablet escondido e revisava as gravações do dia. Era doloroso assistir novamente às humilhações, mas também era empoderador saber que cada segundo estava sendo documentado, que cada crueldade de Cláudia estava selando seu próprio destino. A madrasta ficava cada vez mais confiante e descuidada. Suas festas se tornaram mais extravagantes, seus gastos mais absurdos, suas humilhações a Helena mais públicas e cruéis. Ela começou até a trazer homens para casa durante o dia, encontros que as câmeras capturavam em detalhes comprometedores. Cláudia estava claramente entediada de esperar Eduardo morrer naturalmente e começava a planejar. Helena ouviu conversas telefônicas suspeitas, viu a madrasta pesquisando na internet sobre venenos indetectáveis e acidentes domésticos. Tudo estava sendo gravado, cada evidência se acumulando como uma avalanche prestes a desabar. Finalmente, a semana do 18º aniversário de Helena chegou. Eduardo havia retornado de viagem 3 dias antes, bronzeado e aparentemente alheio a tudo, mas Helena percebeu o olhar cúmplice que ele lançou quando Cláudia não estava observando. Ele sabia que o momento final estava próximo. Cláudia organizou uma de suas festas mais elaboradas, supostamente para celebrar o aniversário da enteada, mas na verdade era apenas mais uma oportunidade de exibição social. Convidou 100 pessoas da alta sociedade, decorou a mansão com flores caríssimas, contratou o chefe renomado. E, como sempre, forçou Helena a servir os convidados como uma empregada uniformizada. Foi durante essa festa que aconteceu a cena que abriu esta história. Cláudia, cercada por suas amigas invejosas, derramou vinho propositalmente no chão de mármore italiano e ordenou alto o suficiente para todos ouvirem. Limpe isso agora. É só para isso que você serve. As convidadas riram,
algumas constrangidas, outras genuinamente divertidas com o espetáculo de crueldade. Helena se ajoelhou com a toalha, limpando o vinho tinto que manchava o mármore claro, ouvindo os comentários maldosos. Coitada, caiu em desgraça. Cláudia tem razão. Precisa aprender o valor das coisas. Essas crianças ricas precisam de disciplina mesmo. Mas Cláudia não sabia que havia 50 câmeras gravando aquele momento, que havia 200 microfones capturando cada palavra, que havia 3 advogados assistindo tudo ao vivo de um escritório no centro da cidade. E, principalmente, não sabia que o chão que a menina estava limpando, as paredes decoradas com folhas de ouro que ela tanto amava exibir, e até o vinho caríssimo que ela bebia superiormente naquele momento, tudo aquilo já tinha dona legal. E não era Cláudia, era Helena. Meia-noite marcou oficialmente o 18º aniversário de Helena. A festa ainda estava em andamento, música alta, convidados bêbados, Cláudia no centro de tudo como sempre. Foi quando as portas principais da mansão se abriram e 5 homens de terno entraram com pastas de couro e expressões sérias. Os advogados de Eduardo, acompanhados por 2 oficiais de justiça. A música foi interrompida abruptamente. Cláudia Tavares, disse o advogado principal, o doutor Silveira, um dos juristas mais respeitados do país. Tenho documentos legais para lhe entregar. O sorriso de Cláudia desapareceu instantaneamente. Ela olhou para Eduardo buscando apoio, mas encontrou apenas o olhar frio e calculado que ela nunca havia visto antes no marido sempre dócil. O que é isso? Eduardo, o que está acontecendo? Doutor Silveira abriu sua pasta calmamente. Em nome de Helena Mendes, que completou 18 anos há exatamente 15 minutos, estou aqui para notificá-la de que essa propriedade, junto com todo o patrimônio da família Mendes, pertence legal e irrevogavelmente à senhorita Helena. Você tem 48 horas para deixar estas instalações. Além disso, tenho aqui um mandado de busca e apreensão para todos os itens que você adquiriu com fundos da família Mendes nos últimos 3 anos. E, finalmente, ele fez uma pausa dramática enquanto outro advogado abria um laptop. Tenho aqui evidências em vídeo e áudio de abuso psicológico, apropriação indébita, fraude matrimonial e conspiração para cometer homicídio. As imagens começaram a ser projetadas na parede da sala. Cláudia humilhando Helena, Cláudia pesquisando venenos, Cláudia conversando ao telefone sobre acelerar as coisas com Eduardo. Os convidados assistiam horrorizados. Cláudia tentou correr, mas policiais entraram naquele momento com um mandado de prisão. Cláudia Tavares, você está presa por suspeita de envolvimento nas mortes de Marcos Tavares, Roberto Fonseca e Alberto Quintana, além de tentativa de homicídio premeditado contra Eduardo Mendes. Helena finalmente se levantou do chão, onde estava ajoelhada. Tirou o avental de empregada e ficou de pé, ereta, olhando diretamente nos olhos aterrorizados de Cláudia. Você estava errada, disse Helena calmamente, sua voz firme ecoando no silêncio chocado do salão. Eu não sirvo só para limpar o chão. Eu sirvo para ser dona dele. Esta sempre foi minha casa, Cláudia. Você foi apenas uma inquilina temporária que não soube respeitar a verdadeira proprietária. Enquanto Cláudia era levada algemada, gritando ameaças e protestos de inocência, Eduardo abraçou sua filha pela primeira vez em meses. Perdoe-me por fazer você passar por isso, sussurrou ele. Você foi incrivelmente corajosa. Helena abraçou o pai de volta, lágrimas finalmente correndo livres pelo rosto. Obrigada por confiar em mim, pai. Obrigada por me proteger do seu jeito. Os convidados começaram a se retirar rapidamente, envergonhados por terem participado das humilhações, chocados com as revelações. Dentro de 1 hora, a mansão estava vazia e silenciosa novamente. Pai e filha sentaram-se na sala de estar, aquela mesma sala da qual Helena havia sido banida por meses. E agora? Perguntou Helena. Agora, respondeu Eduardo com um sorriso cansado, agora voltamos a ser uma família. E você assume seu lugar legítimo como herdeira e proprietária de tudo que sua mãe e eu construímos para você. Cláudia vai passar o resto da vida pagando pelos crimes que cometeu. A investigação sobre as mortes anteriores foi reaberta com todas as evidências que coletamos. Ela nunca mais vai poder machucar ninguém. Helena olhou ao redor da mansão que quase havia perdido, pensando em tudo que havia passado. As humilhações, o medo, a solidão. Mas também a força que descobriu em si mesma, a paciência, a resiliência. Sabe de uma coisa, pai,
disse ela finalmente. Acho que valeu a pena. Não pelos bens materiais, mas por descobrir que sou muito mais forte do que imaginava. Cláudia tentou me quebrar, mas só me tornou mais resistente. Eduardo sorriu orgulhoso. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você. E enquanto o sol nascia sobre a mansão Mendes, marcando o início de um novo dia e de uma nova era, Helena sabia que tinha aprendido a lição mais valiosa de todas. Que a verdadeira força não vem de humilhar os outros, mas de manter sua dignidade mesmo quando outros tentam tirar isso de você. E que a justiça, embora às vezes demore, sempre chega para aqueles que têm paciência e coragem de esperar pelo momento certo.